maiores gestores que já existiu na face dessa terra, né? É um camarada que, apesar do seu tempo, ele já entendia muito sobre gestão, né? Então é um camarada que ele mudou a história da humanidade, né, no seu tempo. Eu estou falando sobre José do Egito. José do Egito, para quem conhece um pouco da história dele, apesar de ser uma história bíblica, ela traz muitos ensinamentos, né, para nós gestores e empresários. Se nós analisarmos bem essa história, os insights que ela tem, né, a mentoria que ela traz para nós aprendemos muito com ela. Então eu vou trazer um pouquinho da história, desse resumo dessa história, para ver se você pega um pouco dessas dicas aí. Vamos lá. Para vocês entenderem um pouco, vou resumir um pouco a história de José. José, ele foi filho de Jacó. Apesar de ser um camarada mais caseiro, era um camarada que prestava muita atenção nas dicas que seu pai trazia para ele. Era de costume naquela época o pai passar muitos ensinamentos para os seus filhos, somente para aqueles que ele acreditava que ia ser os seus sucessores, né? E não foi diferente na vida de José. Passado o tempo, José começou a ter muitos sonhos, e ele foi falando dos seus sonhos para os seus irmãos, para a sua família e tal. Isso causou muita inveja sobre a vida dele, né? Estou resumindo aqui e cortando bastante para ir no foco do assunto, tá? Resumidamente, o que aconteceu? Devido a isso, os irmãos deles tramaram para ceifar a vida dele. Mas, né, Deus tinha um plano na vida de José. E aí eles entraram em conflito e eles venderam José como um escravo. José foi parar na casa de Potifar. Sendo ali na casa de Potifar, ele era tão excelente nas suas funções que ele acabou sendo responsável por toda a guarnição de dentro da casa de Potifar. Isso surgiu, fez com que a esposa de Potifar sentisse interesse por ele. Por ele ser um camarada honesto e temente a Deus, ele acabou fugindo de todas as tentativas da esposa de Potifar. Mas isso causou-lhe um problema, que ele foi parar na prisão. Mas olha o interessante nisso, pessoal. Nessa história, naquele tempo, o que acontecia? Uma acusação tão grave como essa era punida com a morte. Mas só que a honestidade era tão grande de José que Potifar conhecia a honestidade de José e Potifar conhecia a sua esposa, né? Sendo assim, ele mandou José para uma prisão. E José era tão excelente nas suas funções que mesmo ali ele sendo prisioneiro, ele se tornou responsável pela prisão, né? Nos dias de hoje ele seria um carcereiro. Como que se pode um prisioneiro se tornar carcereiro da sua própria prisão? Passou-se o tempo, veio 2 prisioneiros novos ali, que era o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles tiveram um sonho e José interpretou esse sonho. Olha como que é, nessa aqui a gente pode pegar um pouquinho de network, de amizade, né? Contatos, a sua rede de contatos. Network é a sua rede de contato. Ali José ele fez um contato com 2 camaradas. E ele falou assim, ó, quando vocês estiverem na frente de Faraó, lembre-se de mim, fale de mim para ele. Passou-se o tempo, eles esqueceram e tal, mas em uma certa ocasião, o Faraó teve um sonho e ninguém interpretava. Foi aí que um deles, que é o que ficou vivo, que foi o copeiro, lembrou de José. Falou, ó, tem um camarada aí que ele, olha, ele é fera em interpretar sonho. Eu garanto que se vocês trouxerem ele aqui, ele vai interpretar o sonho do Senhor. Foi o que aconteceu. Levou José até Faraó, Faraó contou o sonho e ele interpretou o sonho. Dentro disso, o que nós analisamos aqui? Há 2 tipos de pessoas, eu vejo uma situação dessa, há 2 tipos de pessoas. Aqueles que causam problema e aqueles que resolvem o problema. Qual dessas pessoas você quer ser? A pessoa que causa o problema ou que resolve o problema? Devido a José ser uma pessoa que solucionava o problema, fez ele chegar até a frente de Faraó. É as oportunidades. Se você se preparar para as oportunidades, quando elas surgirem, você vai estar no momento certo e na hora certa. É aí onde os grandes insights, os grandes negócios são feitos, dessa forma.
Resumidamente, ele interpretou o sonho e tal, só que não ficou só nisso aí. Ele interpretou o sonho e já trouxe a solução. Falou, ó, vocês vão passar aí por 7 anos de muita abundância. As colheitas vão ser boas, vai ser muita fartura durante 7 anos. Mas só que durante mais 7 anos vai ser só de fome. Vai vir uma grande fome mundial que vai atacar toda a face da terra. Então, o que eu sugiro para vocês, para o senhor faraó? Olha, nesses 7 anos de abundância, o que vocês fazem? Armazena. Vamos armazenar a maior quantidade de grãos possíveis. Assim, quando a fome assolar toda a face da terra, além de nós termos comida para suprir a necessidade do nosso povo, da nossa cidade, nós poderemos vender, né? Então, pessoal, isso aqui olha, se vocês pegarem a virada de chave que tem dentro dessa história, ela é extraordinária e ela pode mudar a vida de vocês. Você empresário, pegue essa história, estude ela, leia ela, que você vai pegar assim, cada detalhe, ela tem cada assim, coisas minuciosas que pode ser grandiosas para a sua vida, ela pode mudar a história da sua vida. E foi o que aconteceu. Veio, só voltando um pouquinho, quando José trouxe essa solução, Faraó ele ficou pensativo. Ele falou, não vejo ninguém melhor para lidar com essa situação do que você. Você, além de identificar o problema, você me trouxe a solução do problema. Então, a partir de hoje, quando eu estiver, eu sou o faraó. Eu que governo, eu que mando. Mas quando eu não estiver, não existirá outra autoridade maior do que você. E assim aconteceu que José do Egito se tornou o primeiro governador na face da terra. Pessoal, essa história assim, ela é fantástica, né? Para você ver que o que hoje nós fazemos, o que os países hoje, como o Brasil, que é um grande exportador de grão, faz, né? Além de ele ter assim para suprir a necessidade do seu povo, ele importa, ele supre a necessidade de outros povos. E na pandemia, como nós sabemos, foram 2 fatores que fizeram com que o Brasil não caísse numa crise econômica grave. Uma foi o agro, né? As exportações fizeram com que a economia não caísse. E o segundo foi os pequenos negócios, o seu José, o seu Joaquim, a dona Maria, que são donos de boteco, são donos de mercearia, são donos de docerias dentro de bairro, porque quem mora em quebrada, quem mora em favela, sabe que os comércios não fecharam nesses lugares. Então foi isso que fez o Brasil não quebrar, não entrar numa crise econômica gravíssima. Então, pessoal, essa mensagem que eu trago aí para vocês, espero que ela venha contribuir para a vida de vocês. Você empresário, você que quer ser empresário, pegue aí essa história, vá, estude, leia, mesmo que você não tenha o crivo evangélico, mas pegue uma Bíblia aí, lê essa história, que você vai tirar grandes ensinamentos para o seu próprio negócio, tá? E lembrando, vá aí, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, mande mensagem. Se você tiver ideia sobre assunto, sobre tema, comente aí que nós vamos, eu vou procurar me dedicar, buscar a resposta para a sua pergunta, buscar temas interessantes que você esteja interessado. Então assim, contribua para que o canal cresça. Eu só vou conseguir fazer isso aqui crescer e a gente só vai conseguir impactar vidas através de vocês. É através de vocês que nós vamos impactar essa geração aí. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua, para que todos nós venhamos crescer, não só espiritualmente, mas sim financeiramente. Vamos ser ricos, vamos ser prósperos, pois nós merecemos o melhor dessa terra e uma extraordinária noite para todos vocês.